Louvamos a Deus por tudo que Ele já tem falado nesse dia aos nossos corações. Irmãos, há muito tempo que nós temos falado, no capítulo 7 de João, então gostaria de dar um pouco de contexto do que já vimos durante todo esse tempo. Eu creio que a maioria dos irmãos já leram o Evangelho de João, então ficará bem fácil nós relembrarmos, recordarmos algumas coisas que nós vimos. O capítulo 7 de João mostra Cristo na festa dos tabernáculos, uma das três principais festas dos judeus, e o capítulo 7 de João nós vemos Cristo inserido nessa festa, O versículo 1 do capítulo 7 vai dizer: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Quando nós temos aquele cenário, aquele evento do capítulo número 5 do Evangelho de João, onde o Senhor cura um homem em Betesda num dia de sábado, manda que ele pegue a sua cama e carregue, nós vemos surgir um intento maligno por parte dos judeus de prender e matar o Senhor. Porém, no versículo 1 do capítulo 7, nós vemos o que os teólogos chamam do ministério da reclusão, onde Cristo trabalha durante um período na região da Galileia. No versículo 2 vai dizer: ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então estava próxima a festa dos tabernáculos, e aí nós temos aqui no início a proposta dos irmãos de Jesus, que é uma proposta para que o Senhor saísse da Galileia, fosse até a Judéia e operasse os seus milagres na região de Jerusalém, para que os seus discípulos vejam, para que fosse visto os seus milagres, os seus feitos. A proposta dos irmãos de Jesus é uma proposta publicitária, e de repente nós achássemos até bacana a proposta deles se não houvesse o versículo 5, que vai dizer assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Uma proposta que parecia até interessante: vá a Jerusalém, saia da Galileia, faça lá, realize lá os seus milagres para que sejam vistos. Porém, era uma proposta não direcionada pela fé, mas de um coração incrédulo, Nós sabemos que o Senhor Jesus se movia não com base em um pragmatismo ou uma direção meramente humana, mas direcionado sempre pela agenda de Deus. O Senhor se movimentava segundo a vontade de Deus. O Senhor vai à festa dos tabernáculos, mas não sobre a orientação dos seus irmãos, sobre o propósito de Deus. Portanto, o que nós vimos durante todo este capítulo 7 são discursos que o Senhor vem fazendo ao longo da festa e as opiniões a respeito de quem era o Senhor. Ora, nós vamos ver aqueles dizendo: verdadeiramente ele é o profeta. Outros diziam, olha, ele se não é o judeu, ele se não é o Cristo. Nós não vimos nenhuma das autoridades confirmando isso. E o que é marcante nessa passagem é a forte rejeição, principalmente por parte da liderança judaica. Nós temos, por exemplo, no fim da festa, aquela célebre frase do Senhor, aquele discurso, aquele chamado do Senhor que vai dizer: aquele que tem sede, venha e beba. Nós temos o Senhor Jesus inserido em um ambiente de hostilidade, mas ele faz esse chamado. Porque mesmo em um ambiente hostil, há os sedentos, aqueles que têm sede, que reconhecem pelo poder do Espírito a sua necessidade de Deus. O Senhor, mesmo em um ambiente de hostilidade, onde ele poderia, como já foi dito essa manhã aqui, já falei tudo o que tinha para dizer. Não, ele não tinha falado tudo ainda, e ele diz: aquele que tem sede, venha e beba. Mas eu gostaria que os irmãos ficassem com isso na mente e no coração, que o capítulo 7, a ênfase, a força dele é a forte rejeição, principalmente por parte da liderança judaica. Durante essa festa, no versículo 30, vai dizer assim: então procuravam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão, porque ainda não era chegada a hora. Ou seja, nós temos a liderança judaica que enviam guardas durante a festa para prender o Senhor, não tem êxito. No versículo do 44 vai dizer: alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão. O que nós temos? A rejeição por parte da liderança judaica, que não reconhece o Senhor Jesus como Messias, como Cristo vindo, e a intenção por parte deles ao ponto de enviar guardas à festa para trazer o Senhor preso.
No contexto que veremos, a frustração dos religiosos pelo fato dos guardas não terem levado Jesus preso. Nós vamos lidar então com o versículo 45 ao 52, e o que nós temos aqui é a frustração por parte desses religiosos, porque os guardas retornarão, mas retornarão com as mãos vazias. Eles não levam o Senhor Jesus. Essa passagem é marcada pela forte rejeição dos religiosos judeus. A rejeição a Cristo, essa rejeição que nós temos por parte deles, ao ponto de enviar guardas para prender o Senhor durante a festa, ela está enraizada em algum lugar. Muitas vezes nós que pregamos e até mesmo evangelizamos, nós pensamos a seguinte questão, que aqueles que rejeitam a Cristo, eles estão na base de meio a meio. Eles podem aceitar, como podem rejeitar. Porém, não é isso que as Escrituras diz. A rejeição a Cristo, ela está enraizada. E onde que ela está enraizada? Em um coração morto em pecado. Seja em imoralidade, seja no ateísmo, seja em falsa religião. Independente da forma externada, todos procedem de um coração corrompido, como vai dizer em Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Aqui, nós temos essa rejeição sendo externada a partir da falsa piedade, a partir da falsa religião. Mas independente da forma que ela seja externada, o que é rejeição a Cristo, seja em imoralidade, seja em uma vida promíscua, seja em ateísmo, seja de falsa piedade, a rejeição a Cristo, ela está enraizada em um lugar. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Rejeitar ao Senhor, ele tem uma marca, e é a marca da herança pecaminosa de Adão. Por isso que aquele que permanece rejeitando a Cristo, ele apresenta uma marca, ele mostra uma marca. Ele mostra um nome, e o nome que ele mostra é Adão. Porque essa marca, ela caracteriza a herança que Adão deixou a nós. Uma herança de uma natureza pecaminosa, a qual todos aqueles que nasceram de Adão estão mortos em seus delitos e pecado. E o que veremos então? Nós veremos o coração que rejeita a Cristo. Um coração que rejeita o Senhor. E mais uma vez, o que eu gostaria que nos norteasse essa manhã é essa premissa, essa ideia de que um coração que rejeita a Cristo, ele procede de um coração morto em seus delitos e pecados. Amém? Vamos fazer a leitura. Versículo 45 em diante vai dizer: Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e lhes perguntaram: por que não o trouxeram? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém que dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, esta ralé, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia. Examina e verá que da Galileia não se levanta profeta. Ó Deus vivo e verdadeiro, queremos diante de Ti essa manhã, por Tua permissão, continuarmos falando da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco a partir desta exposição, como o Senhor já tem falado tanto à classe de novos membros quanto à nossa sala, através dos textos e nos ensinado. Pedimos, Senhor, que ainda o Senhor continue falando conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, que nós veremos como tema central desta passagem é este coração que rejeita a Cristo. E um coração que rejeita a Cristo é um coração morto em seus delitos e pecado. Aqueles guardas que foram enviados à festa dos tabernáculos,
Eles retornaram então agora ao Sinédrio, retornaram à liderança judaica. E vai dizer, os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram, por que vocês não os trouxeram? Lembra que no início, na introdução, eu falei que nós trataríamos e veríamos a frustração por parte daqueles religiosos judeus que não viram a resposta do retorno de Cristo aqui. Eles veem o guarda, mas não vê Cristo voltando, né? Como diz o povo hoje, falharam na missão. Retornam com as mãos abanando, não retornam com o Senhor. O que nós temos apresentado no versículo 15, versículo 45, então, é o propósito maligno dos religiosos. O que nós começamos a dizer? Que este coração que rejeita Cristo procede de um coração morto em seus delitos e pecado, que independente da forma que ele seja externado, seja em promiscuidade, em vida imoral, seja ele um ateu, ou seja ele em falsa piedade. Seja a forma que você se apresente ou veja, procede do mesmo coração, totalmente corrompido, totalmente depravado. Aqui, nesse versículo 45, nós temos o propósito maligno destes homens. Que provém de onde? Provém de um coração radicalmente corrompido. Mais uma vez, eu gostaria de deixar isso a nós. Um coração que rejeita a Cristo, irmãos, não é um coração que está meio a meio. Que ora ele tem a capacidade de ir a Cristo, isso depende de sua própria vontade, de sua capacidade, ou é uma outra possibilidade de rejeitar porque é um pecador. Não. Rejeitar a Cristo é marca da herança de Adão que reside em nós. Homens e mulheres mortos por uma natureza corrompida, separada de Deus. E da onde provém esse intento maligno de enviar guardas a prenderem o Senhor durante a festa? Provém de um coração radicalmente corrompido. Essa radicalidade, esse aspecto radical, significa que a raiz do homem está afetada pelo pecado a tal forma que ele é incapaz de, por ele mesmo, ir a Cristo. A frustração por não verem a Cristo preso, estão frustrados aqui. O Senhor, ele percorreu e exerceu o ministério na Judéia, na Galiléia, em Jerusalém, agora, e eles têm a oportunidade de cumprir aquela intenção maligna que inicia aqui em João no capítulo 5, após o episódio de Betesda, e não conseguem neste momento realizar a vontade maligna deles. Versículo 46 vai dizer, eles responderam. Agora nós vamos ter a resposta dos guardas. É interessante que no versículo 30 vai dizer, então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora. Providência de Deus, né? Na divina providência, Deus governa, sustenta e dirige todas as coisas. Por providência de Deus, o Senhor Jesus não foi preso, porque não é chegada a hora. Ele vai à cruz no tempo e na agenda do Senhor Deus. Aqui nós temos a providência de Deus agindo em responsabilidade humana. Porque olha a resposta, o porquê que eles não levaram a Cristo preso. Jamais alguém falou como este homem. Eles ficaram impressionados com as palavras de Jesus. Ou seja, durante a festa dos tabernáculos, em episódios separadamente, o Senhor faz discursos. O Senhor anuncia a palavra do reino. E esses guardas que foram para prender o Senhor, eles retornam sem ele. Porque ficaram impressionados com a palavra de Jesus. É interessante nós vermos aqui como a providência de Deus age, né, irmãos? Porque no versículo 30 nós temos dito que o Senhor não foi preso porque não é chegado o tempo. E aqui nós temos agora como Deus trabalhou para que ele não fosse preso. Ficaram impressionados com a palavra de Jesus. Tiveram a ousadia de admitir na frente daqueles líderes. Não omitiram, mas admitiram. Por que vocês não trouxeram? Porque nunca alguém falou com este homem. Essa palavra que nós temos que ter em mente existe a possibilidade dele ser realmente o Cristo. Ninguém nunca falou como ele. De fato, ele pode ser o Messias. Não levaram a Jesus. Aqueles líderes observam e eles não encontram o Senhor que eles queriam que fosse levado. Mas a sua palavra estava neles. Olha só, irmão, perceba que o Senhor não foi levado preso. Mas a palavra de Cristo, que mesmo em um ambiente de hostilidade não pode ser impedida, estava lá.
Existe uma grande lição aqui para nós que vivemos neste mundo caído e cruel, que muitas vezes limitamos o avanço da palavra de Deus porque vivemos em um mundo perverso. Não há quem possa impedir o avanço da palavra de Deus, irmãos. Porque mesmo esses homens não terem levado a Cristo, a sua palavra está neles. E é em torno da palavra de Cristo, presente nesses guardas, que todo o debate vai ocorrer, que todo o diálogo vai continuar. Versículo 47, começa a ocorrer aquilo que eu gostaria de trabalhar com os irmãos, que são algumas características presentes em um coração que rejeita Cristo. Versículo 47 vai dizer assim: os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Vocês foram enganados por este? Os guardas apresentam a palavra como divina e graciosa. Ou seja, nunca ouvimos alguém falar como este homem. O que eles estão dizendo? Essa palavra é diferenciada. O que ele falou, nunca nós ouvimos. Ela é divina e graciosa. Existe uma grande possibilidade, de fato, ele ser o Cristo. Os fariseus, com desprezo, apresentam o Senhor como alguém habilidoso em enganar. Disseram as guardas: será que também vocês foram enganados? Este homem que discursou durante esta festa, na verdade é alguém que é habilidoso a promover um engano. Aí nós temos uma característica de um coração que rejeita a Cristo. A rejeição a Cristo trata o Senhor e a palavra como meramente enganosa. E isso se contextualiza as nossas vidas. Porque nós temos o Evangelho e Cristo habitando em nossos corações, não poucas vezes somos questionados pelo mundo. Somos questionados por este mundo caído. De fato, você crê em Cristo? A fé cristã é uma fábula. O Evangelho nada mais é que conto de homens. Eu tenho certeza que todos aqui já ouviram aquela expressão assim. Quem foi que escreveu a Bíblia, se não homens? Então, a característica de um coração que rejeita Cristo trata o Senhor e a palavra como um mero engano. E não se iluda achando que a rejeição a Cristo está alicerçada em um coração bom. Não. Um coração que rejeita Cristo é um coração morto em seus delitos e pecados e trata o Senhor e a sua palavra como um mero engano. Versículo 48. Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Isso que vocês estão concluindo, vocês estão chegando a uma conclusão. Chegaram a essa conclusão como? Os guardas não deviam tirar suas próprias conclusões. Como que vocês concluíram isso? Vocês ouviram? Estão dizendo que nunca ouviram alguém falar como ele? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Vocês viram uma manifestação pública da nossa fé nele? Os guardas não deveriam tirar suas próprias conclusões. Por que não? Eles não tinham um estudo especial da lei. Não é isso? Não tinham um estudo especial da lei. Na verdade, estão concluindo com base ou sendo enganado ou com a outra condição que ele vai mostrar à frente. A identidade do Messias não deve ser tirada por conclusões meramente humanas, mas devia ser deixada para os especialistas. E quem eram os especialistas, irmãos? Os principais sacerdotes, fariseus, doutores da lei. Que eles eram os homens que deveriam ter recebido a Cristo. Pois aqueles que meditam nas Escrituras, o próprio Senhor Jesus diz que toda a lei, que toda a palavra de Deus diz a respeito de Cristo. Como que vocês chegaram a essas conclusões? Vocês não têm um estudo especial da lei? A identidade do Messias deve ser deixada para nós que somos especialistas. Com isso eu gostaria de apresentar mais uma característica de um coração que rejeita a Cristo. Um coração que rejeita o Senhor se torna a medida para a fé de todos. Ele se torna a medida para a crença. Aqui, nós vemos isso sendo relacionado conosco a partir deste mundo caído que tenta apresentar para nós como válida a sua cosmovisão, a sua perspectiva sobre todas as coisas. Mas de repente você ouça alguém dizer assim: olha, mas eu não creio em nada. A visão que eu apresento para que você siga não vem de fé nenhuma. Eu não sou nenhum devoto a nada.
Como diz o Dr. Heber Campos Júnior, toda expressão de cosmovisão provém de uma crença, independente qual seja, mesmo aquele que é ateu. Toda perspectiva do mundo, independente da forma que ele acredita em alguma coisa. E aquele que rejeita Cristo, ele se torna medida para as crenças de outros. Esses homens falam, olha para nós. Nós somos a medida da crença. Nós somos a medida da fé de Israel. Nós cremos, vocês precisam crer a partir da gente. Vocês chegaram a esta conclusão como? Observou alguém da gente afirmando fé nesse enganoso? É como o mundo se apresenta a nós, irmãos. É como esse mundo caído se apresenta todos os dias a nós, que portamos a palavra de Cristo habitando em nós. Vocês seguem essa fábula? Vocês seguem esse evangelho? Vocês seguem a Cristo? Isso é um engano. A medida para a fé somos nós. Nós determinamos aquilo que deve ser crido, seguido. Isso não é assunto para a religião. Você não deve trazer a sua fé para pautar as decisões que nós vamos tomar aqui. Toda vez que você ouvir essa coisa, ele está querendo tirar a sua perspectiva da realidade que você tem a partir da palavra e estabelecer a dele própria. Toda vez que você ouvir dizer assim, olha, aqui é política, você não deve trazer o evangelho para cá. Ele está querendo colocar de escanteio a tua fé e estabelecer a cosmovisão dele. Por acaso algum das autoridades ou algum dos profetas creu nele? Os guardas não deveriam tirar suas próprias conclusões. Eles não eram habilitados a isso. Existia quem era habilitado. E quem? Aqueles que eram os estudiosos da lei. Não é? Uma das características daquele que quer empurrar a goela abaixo, a medida de fé dele é assim, você já estudou isso aí? Eu já estudei. Eu sei o que eu estou falando. Pô. A identidade do Messias deveria ser deixada para os especialistas. Pode ser a conversa mais tola. Um coração que rejeita Cristo vai colocar, ele se colocará como a medida da crença. Pode ser a mais estúpida que você possa imaginar. Mas ele se torna a base para a fé do outro. Versículo 49, ele vai colocar outra posição que, de repente, os guardas tivessem chegado à conclusão que Jesus seria o Messias. Ele vai dizer, mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Vocês concluíram que este homem é o Cristo, pois vocês estão dizendo que nunca ninguém falou como ele. Vocês viram, nós afirmamos que cremos nele? Não viram? Estão olhando para onde? Para o povo. Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Vocês estão olhando para esses que estão seguindo ele, vocês estão chegando a essa conclusão porque muitos estão crendo nele da parte do povo, mas esse povo nada sabe da lei. Quem sabe somos nós. O estudo da lei torna alguém sábio e piedoso. Eles não são sábios e piedosos. Sábios e piedosos somos nós que estudamos a lei. Logo, a multidão é ignorante e má. Vocês chegaram a alguma conclusão a respeito da fala dele, por base desses, que é uma multidão ignorante, a ralé? A sabedoria está com a gente. A sabedoria está conosco, os principais sacerdotes, doutores da lei. Outra característica de um coração que rejeita Cristo, que ela se qualifica desqualificando. Rejeição a Cristo, um coração que rejeita Cristo, se qualifica desqualificando. Você já viu isso e vê isso provavelmente todos os dias. Eu não vou naquela igreja porque o pastor assim. Eu não vou fazer isso porque aquele irmão assim. Sabe por que eu não sou crente? Porque a igreja é assim. Um coração que rejeita Cristo é um coração morto em seus pecados. E um coração que rejeita Cristo, rejeita e se qualifica desqualificando. Mas essa qualidade, irmãos, de rejeição a Deus, ela é externada, ela é apresentada como atos de quem está morto, como atos de quem está morto, separado de Deus. Se nós buscamos se qualificar desqualificando, nós apresentamos ainda característica de um coração que rejeita o Senhor. Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito.
vocês buscarem algum tipo de exemplo por parte desses, o que eles fazem? Desqualificam todo o povo para se manterem qualificados a se apresentar como medida de fé para todos. Não é? Mais uma vez, pode ser a conversa mais tola que for. Eu não vou para a igreja, eu não vou ser mais assim, porque aí a pessoa suscita o nome de alguém para se sustentar rejeitando a Cristo. A pessoa não rejeita a Cristo por causa do irmão A, B ou C que não faz aquilo que ela achava que ele deve fazer, mas é porque ela está morta. Ela está em pecado. Versículo 50. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes. Quem lembra do Nicodemos? Não é o reverendo Augusto Nicodemos, viu? Não faça anacronismo. Nicodemos, um deles que antes tinha ido conversar com Jesus, Nicodemos do capítulo 3 de João, que ouviu de Jesus que para ver o reino e entrar no reino, tem que continuar rejeitando? Não, tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito. Nicodemos precisa ser regenerado. Só ver o reino e entrar no reino aquele que nascer de novo. É esse mesmo Nicodemos que está aqui agora, olha só. Como a gente sabe? Um deles, ou seja, estão identificando Nicodemos. Quem é Nicodemos? Um deles. É um dos principais sacerdotes, faz parte da liderança judaica. Mas esse um deles, onde ele tinha ido antes? Ido conversar com Jesus. Nicodemos já tinha ido ter um diálogo com o Senhor, coisas que eles não. E perguntou-lhes, versículo 51, será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? A gente já ouviu isso hoje, não já? Pelo menos os irmãos estavam na sala aqui, ouviram já isso hoje. Condenar alguém sem antes ouvi-lo é chamado de quê? Porque a gente aprendeu de manhã. Falso. Olha só o que Nicodemos está fazendo aqui. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber como ele fez? Olha que interessante. Primeiro ponto, aqueles homens tinham acabado de falar para os guardas o seguinte: existe alguém que creu nele? Outra coisa que eles acabaram de falar: olha, nós somos os intérpretes corretos da lei. Nós somos especialistas na interpretação. E agora eles são acusados daquilo mesmo que eles condenam. A liderança judaica não era unânime em relação a Cristo. Eles estabelecem o ponto de discussão com unanimidade ao ponto que Nicodemos levanta a mão. Opa, não é. Há alguém ali que está pensando diferente. Há alguém ali que está pensando diferente. É interessante isso, né, irmãos? O Elias, em algum momento, ele achou que só ele estava pensando diferente e todo Israel caído. E o Senhor Deus falou: calma, meu querido, há 7.000 que eu reservei para mim que não se prostraram diante de Baal. Mesmo em um mundo perverso, irmãos, há aquele que o Senhor, por santa eleição, separou para ele. Amém? Por mais que muitas vezes, por olhar a perversidade, nós nos sintamos só, o povo de Deus, só existe um povo de Deus, porque a graça do Senhor preserva um povo para si desde o princípio. A liderança judaica não era unânime em relação a Cristo. Nicodemos expõe a ignorância deles em relação à lei. Mas eles não são especialistas da lei? Mas ele faz um adendo aqui, como diz o nosso irmão pastor Eurico. Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo? Mas vocês não são especialistas da lei, vocês não sabem o que estão dizendo. Nicodemos expõe a ignorância daqueles que condenavam a ignorância. Eles dizem: o povo é a ralé, nada sabe. São malditos. Mas Nicodemos agora expõe a ignorância deles, que condenavam aquilo que eles estavam fazendo. Eles eram aquilo que acusavam. Aquilo que eles estavam acusando, eles mesmos cometiam. Versículo 52, nós temos a resposta deles. E eles responderam. Eles não ficaram por baixo, eles nunca querem ficar, né? Eles não cabem se calar e falar: olha, Nicodemos, você está certo.
Nós vamos rever o que nós acabamos de falar, vamos ter uma audiência, vamos chamar testemunha, vamos ouvi-lo. Quem sabe a gente chega na mesma conclusão que os guardas e realmente a palavra dele seja diferenciada. Não foi essa a resposta, né, irmãos? Não foi isso que eles responderam. Tem uma resposta deles aqui, nós vamos ver. Por acaso você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não vem profeta Nicodemos. Tu está falando algo aí, vai estudar. A gente ia estudar, tu faltou em alguma aulinha. Tu faltou em alguma parte do curso. Vai estudar um pouquinho, para que você possa entender isso aqui. Você é da Galileia, examine e verá que da Galileia não vem profeta, ele é um galileu como você. Vai estudar, Nicodemos. Depois tu fala aqui na reunião. Depois tu fala, depois tu dá tua opinião, estuda primeiro. Aquele que nega o Senhor se firma em suas ideias, acusando de errado o que está correto, irmãos. Entende? Esses homens que se dizem especialistas da lei, na verdade o que eles fazem é trazer interpretações da lei que o Senhor Jesus vai chamar de tradição de homens. Tradições de homens. Então o que eles fazem? Aquele que nega o Senhor, esse coração que rejeita Cristo, se firma em suas próprias ideias. Essa semana o pastor Gutenberg, na nossa reunião, na melhor reunião online que tem, que é a nossa terça-feira dos homens, ele comentava a seguinte questão, que na educação dos filhos hoje muitos seguem gurus na internet. Não aqui, é em outro lugar, com certeza não a gente. Mas em algum lugar tem, porque ele falou, ele deve ter visto. Não é? Ou seja, o que essas pessoas estão fazendo? Se um crente fizer isso aí, o que nós estamos fazendo? Nós estamos rejeitando a palavra do Senhor e seguindo as nossas próprias ideias. Nós estamos seguindo, na verdade, ideias humanas, filosofias de homens, sabedoria humana. Esses homens, quando é que eles rejeitaram verdadeiramente a palavra do Senhor? Quando eles estabelecem as suas próprias tradições como regra, e não a lei de fato. O Midrash, Talmud, coisas que na verdade cercaram a lei de tal forma que o povo já não tinha acesso à real interpretação da lei, mas sim meras convicções humanas. Para não admitirem um erro, eles foram chamados a rever um erro, não foram? Nicodemos não deu um alerta? Opa! Mas para não admitirem o erro, confunde o que está correto. Aquele que se firma em sua própria convicção, em suas próprias ideias, quando exortado pela palavra, eles não querem admitir os seus erros. Na verdade, eles vão usar a sua ideia para afirmar que errado é você que está pregando. Você pode falar assim, olha, a família bíblica é essa aqui. A Bíblia diz assim, um homem e uma mulher que geram filhos, a qual a esposa é submissa ao esposo, a qual o esposo ama a esposa como Cristo amou a igreja. Mas a pessoa vai dizer assim, olha, eu vi uma pessoa assim, assim, assim. Essa pessoa, ela é um filósofo e ela apresentou que, na verdade, isso não deve ser tão assim. E para não admitir o erro, para não ser chamada e se render mediante a palavra do Senhor, confunde o que está correto. Vão dizer, olha, a palavra é escrita por homens. Isso é cultural. Isso foi escrito num contexto que diz respeito ao pessoal de lá. Esse negócio de mulher ser submissa ao esposo, isso é cultural. A gente temos que viver com base no nosso tempo de hoje. Olha, essa questão que vocês afirmam que mulher não pode ser pastora, isso daí é cultural. A mulher fez grandes avanços durante toda a história da vida. Sim, de fato, irmãos. Porém, não é porque existiram erros em relação às mulheres no passado que nós vamos corromper as Escrituras Sagradas. Que nós vamos adulterar o texto. Que nós vamos firmar a palavra em aspectos culturais somente. Porque aquilo que nós consideramos que faz parte da estrutura da criação, ela é moral, ela é imutável. Portanto, mais uma característica de um coração que nega Cristo. O coração que nega o autor da vida, ele é um coração impenitente. É um coração que não se arrepende. Que ainda exposto mediante a palavra,
ele vai usar as suas convicções. Vai do tolo ao muito sábio. Vai de um ignorante a um erudito. Mas ele vai usar as suas próprias convicções. Ele vai usar as suas próprias ideias para se manter impenitente. Possa ser confrontado com a palavra. E eu digo para você, irmãos, a impenitência é fruto de um coração que renega Cristo. E um coração que rejeita Cristo está enraizado em um coração morto em seus delitos e pecados. Se você rejeita a Cristo, não sabe que isso está enraizado numa capacidade sua de ir ou não ir. Você está morto, irmão. Na verdade, a gente não consegue sentir o cheiro ainda, mas os atos nos mostram o aspecto da putrificação da alma. Algumas considerações para nós. Negar a Cristo tem as suas raízes na corrupção radical, como nós já temos visto. Os fariseus não viviam a verdade. O que era externado? Eles eram hipócritas. Pensando no conceito original da palavra, ou seja, eles atuavam. Eles não viviam a fé de fato. Eles eram meros artistas. Eles tinham uma vida de atuação. Essa é a característica deles. Eles rejeitam a Cristo e essa rejeição está externada em uma falsa religião, em um aspecto falso de religiosidade, como eu disse no começo. Isso pode ser externado de outras formas, mas o texto, a palavra original que nós estamos lendo, o contexto do texto, nos diz que essa corrupção radical, que essa total depravação, que esse aspecto de rejeitar a Cristo está sendo externado a partir de uma falsa religião. E o que eles fazem? Eles atuam. A vida é um mero engano. Ainda que apresente uma característica de devoção a Deus como eles tinham, de zelo pela lei, de até uma possibilidade de amarem a lei, tudo isso, ao rejeitar a Cristo, o que nos mostra é que a vida deles era uma vida hipócrita, uma vida de quem atua. Era uma atuação somente. O que eles eram então? Atores da fé. Será que existe atores da fé em nossos dias, irmãos? Existem aqueles que, na verdade, atuam. Porque eu digo que atuar está enraizado neste coração morto. E se há atores da fé, com a sua atuação, promovem um engano. Já foi dito isso hoje também. Como a mentira, ela é caracterizada quando nós negamos a nossa pública profissão de fé e com o nosso comportamento promovemos um Cristo falso. O que eles estavam fazendo como atores da fé não era revelando o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não era revelando o Deus de Abraão, o Deus das alianças, o Deus de Moisés. Eles não era Moisés que eles estavam vendo. Não eram as tábuas da lei que eles estavam vendo. Eles estavam vendo tradições de homens. Porque eles atuavam, eram autores da fé. E quando a fé é simplesmente atuação, irmãos, o que ela promove é a mentira. Ela não promove a verdade. Porém, uma das características de um coração nesse estado é qualificar-se desqualificando. Uma pergunta para nós: quem são os que creem? Porque, afinal de contas, todos nós já rejeitamos a Cristo em algum momento. Mas quem são os que creem? Se você crê e não é quem rejeita a Cristo, quem é você? Quem sou eu que digo que não rejeito a Cristo? Quem são os que creem? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, vai dizer: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aqueles que não rejeitam a Cristo, aqueles que creem, são aqueles que foram regenerados pelo poder de Deus. Esses que foram regenerados são aqueles que tiveram, pelo poder do Espírito, a ressurreição. Foram ressuscitados de um estado de morte. Por isso, hoje, vão a Cristo em arrependimento e fé. Quem são os que creem? Porque vocês foram regenerados. Como viveremos então? Como vivem os regenerados? Porque os regenerados são aqueles que foram libertos da escravidão do pecado.
Ou não? Um regenerado é escravo do pecado, meu irmão? Não, né? Um regenerado é alguém que foi liberto da escravidão do pecado. Romanos 6. Porém, não da presença do pecado. Um regenerado ele é alguém que foi liberto da escravidão do pecado, mas o pecado ainda reside nele. Portanto, como viveremos? Como vivem esses que creem, que já não têm mais as algemas do pecado em seus braços, em suas pernas, já não reside dentro de uma senzala fechada, mas ainda assim a natureza pecaminosa habita em nós. Existe alguém aqui que a natureza pecaminosa não habite? Se tiver, devia ter sido transladado. Não tem, irmãos. Nós cremos que um dia não teremos mais essa presença em nós. Isso chama estado glorioso. Mas no estado de processo de santificação ainda lidamos com essa natureza pecaminosa residindo em nós. Como viveremos? Mortificando os resquícios da rejeição a Cristo. Isso chama-se mortificação. Como vivem os regenerados? Mortificando os resquícios da rejeição a Cristo. Mas existem esses resquícios em nós, pastor? Eu não rejeito a Cristo de maneira nenhuma, eu vou a Cristo. Eu vou ao Senhor de maneira nenhuma, longe de mim rejeitar o meu Senhor. Vamos perceber. Quando os que creem se comportam como os que rejeitam. Quando aqueles que creem se comportam como os que rejeitam, ao invés de mortificarmos esses resquícios, estamos promovendo nós, os que creem, a rejeição a Cristo. Quando? Quando apresentamos um Cristo enganoso com a nossa má conduta. Quando nós, os que creem, atuam como atuavam os fariseus. Quando nós negamos a nossa pública profissão de fé, nos conduzimos contrário a ela. Nós chegamos ao culto, pactuamos como já foi dito, mas quando nos portamos da porta para fora, vivemos como o pastor pregou de manhã, como camaleões. E quando nós assim nos portamos, nós apresentamos um Cristo falso através das nossas vidas. Eu tenho certeza que muitos aqui já ouviram, em ambientes de trabalho, por exemplo, aquele ali é um crente? Olha, eu não sou crente não, mas eu acho que aquilo ali também não é. Por quê? Que evangelho nós estamos nos apresentando ao mundo? Se dentro da igreja nós cantamos, falou Deus, mas quando nós vamos ao mundo nós apresentamos um Cristo que não fala a verdade, que não promove a justiça, mas com os nossos atos malignos ainda promovemos um Cristo enganoso. Quando é que nós manifestamos, ao invés de mortificar esses resquícios da rejeição a Cristo, quando apresentamos um Cristo enganoso com a nossa má conduta? Ou quando as nossas opiniões disputam com a verdade da palavra? As suas opiniões disputam com a verdade da palavra? A palavra vem a você e ela é verdade para a tua vida, ela que te direciona, ela direciona a sua casa, direciona a sua vida, a sua família. Ou você ainda negocia, como o pastor afirmou terça-feira passada, com os gurus da internet? Quem tem a voz na sua mente? Os coaches atuais? Ou é a palavra de Cristo que direciona você? Porque se as suas opiniões desse mundo relativista, falar que a palavra de Cristo é regra de fé e prática, é para deixar pessoas tremendo. Regra? Que vale a minha opinião, que vale o que eu penso. Quando as nossas opiniões disputam com a verdade, quando nós estamos sendo confrontados por esta verdade, nós queremos colocar aquilo que nós achamos e nos opomos à própria palavra daquele que nós dizemos que não rejeitamos. Toda vez, irmão, que você pega a tua opinião e tenta cobrir a palavra de Deus, você está rejeitando a Cristo. Quando os que creem se comportam como os que rejeitam, quando confrontamos a verdade. Confrontamos, nós vamos para cima do texto, nós vamos para cima da pregação, vamos para cima do pregador, vamos para cima da palavra.
E confrontamos a verdade a partir de um coração que rejeita Cristo. Mas como vivem os regenerados? Que mortifiquemos, irmãos, os resquícios que ainda residem em nós deste que outrora rejeitava o autor da vida, rejeitava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque outrora nós nascemos também nessa condição, nesse estado de mortos em delitos e pecados. Nós nascemos nessa condição do que andávamos outrora sobre a orientação e a sugestão do diabo. Mas o Senhor, por santa vocação e um chamamento eficaz, pregou o seu evangelho a nós e rompeu a nossa surdez, a nossa cegueira, e fomos a Ele em arrependimento e fé. Porém, ainda temos uma natureza pecaminosa. E muitas vezes aqueles que creem se comportam como os que rejeitam. Como podemos mortificar então esses resquícios da rejeição em nós? Colossenses 3,16 vai dizer que habite a palavra de Cristo ricamente em vocês. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hino e cânticos espirituais, com a gratidão no coração. Meio de graça. Como mortifica a carne? Meio de graça, irmãos. Negligencie os meios de graça. E quando você menos perceber, a sua vida estará manifestando pura rejeição a Cristo. Ainda que com a sua palavra você diga, não rejeito meu Senhor. Aqueles que nasceram de novo, a palavra de Deus habita seu coração. É a palavra de Deus que está em sua mente. Os meios de graça. Você que é o que crê e não rejeita o Senhor, a palavra de Cristo habita seu coração. A palavra de Cristo é que está em sua mente, é o que está direcionando a sua vida. Algumas aplicações para nós. Se a palavra de Cristo habita em nós, a vida de Cristo em nós é verdadeira e não uma atuação. Nós não somos atores da fé. A palavra de Cristo habita o coração do regenerado. Se aqueles homens atuavam, eram atores, aqueles que foram regenerados, nasceram de novo, não são atores, irmãos. A palavra de Deus habita em nós. Nós não negamos a nossa pública profissão de fé. Porém, nós afirmamos com os nossos atos. Aqui nós não estamos afirmando um perfeccionismo. Porque até mesmo se você errar, tem uma palavra para você, se arrependa. Se você pecar, arrependa-se. Errou contra o seu irmão, peça perdão. Vai até ele. O que não pode, irmãos, é viver como atores da fé. Estereotipar um personagem. Isso é característica de quem rejeita Cristo. Se a palavra de Cristo habita em nós, estamos firmes em sua palavra e não em meramente ideias humanas. Na quinta-feira, na garagem do pastor, enquanto nós nos reunimos, enquanto as mulheres brincavam aqui, nós estávamos estudando a palavra de Deus. Não posso fazer nada. E o pastor falava a seguinte questão: filhos, obedecei seus pais, pais não irritem seus filhos, mulheres sejam submissas aos seus maridos, maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Por que o filho tem que obedecer o pai? Porque o pai é bom? Não, porque a palavra diz para ser assim. Por que o pai não deve irritar o seu filho? Porque o seu filho é bom? Não, porque é a palavra que Deus que disse para ser assim. Por que a mulher tem que ser submissa ao marido? Porque a palavra de Deus disse para ser assim. Por que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja? Porque a palavra diz assim. E ela habita em nós. Ela tem que habitar em nós. Antes de fazer o pai, antes do pai fazer o filho, antes da esposa fazer o marido fazer a esposa, é a Cristo que fazemos. É o Senhor que servimos. A vida cristã, meu irmão, não é uma mera atuação. Se você ainda é do grupo, que na verdade a sua fé daqui para fora é uma mera atuação,
a sua vida ainda manifesta a rejeição a Cristo. Se você não vem a Cristo e apresenta algumas daquelas características e usa elas para não vir a Cristo, eu digo você hoje, se arrependa do seu pecado e creia em Jesus Cristo. Porque saiba, se você em sua vida, essas características de rejeição estão presentes, você está morto em seus delitos e pecado, está debaixo de condenação. Se Cristo apontasse hoje, você seria contado como aqueles que pereceria na eternidade, daquilo que a Bíblia chama de condenação eterna. Se você é dos que creem, não atue. Não atue. Mas esteja firmado e que a palavra de Cristo esteja em você de fato, firmado na verdade. Amém, meus irmãos?